E hoje vamos fazer o review de um super carro. Esse é o Bugatti Chiron, e em 2019 era o carro de produção mais rápido que você poderia comprar. Ele tem uma velocidade máxima de 420 km por hora. Ele tem um motor de 16 cilindros em W, com 8 litros de capacidade e 4 turbos, que geram 1.500 cavalos de potência e 1.600 newtons de torque. O Chiron também era o carro mais caro em produção que você poderia comprar. Seu preço alcançava quase 3 milhões de dólares. E hoje vamos mergulhar em alguns detalhes que você não verá em outro lugar. A Bugatti tem um histórico de fazer carros esportivos e carros de corrida por mais de 100 anos. A Volkswagen a comprou em 1998 e lançou o Veyron em 2005, que era o carro mais rápido do mundo na época. O primeiro Veyron tinha cerca de 1.000 cavalos e atingia 400 km por hora de velocidade máxima. O Chiron, com 1.500 cavalos, chega a 420 km por hora, limitado eletronicamente, pois na época não existiam pneus que suportassem tamanha velocidade. O Chiron tem a potência equivalente a 7 Volkswagen Jetta GLI. Começando pela frente, ele tem a Sagrade, que pela sua forma é apelidada de casco de cavalo e é uma assinatura da Bugatti. Você pode reconhecê-la em modelos mais antigos. O EB110 também usava esse mesmo formato de grade, porém bem menor. Outro detalhe da frente é a assinatura em LED dos faróis. São 4 pequenos quadrados em cada lado, que chamam muita atenção e são inconfundíveis. Embaixo desses quadrados tem 4 filetes de LED que servem como pisca-alerta. Quando você se aproxima do carro com a chave no bolso, as luzes dianteiras fazem uma pequena saudação, acendendo em sequência. Ao lado dos faróis existe um pequeno buraco, que através de um duto leva ar frio direto para as pinças de freio para refrigerá-las. Outro duto que você pode ver na parte inferior do para-choque canaliza o vento para a frente dos pneus dianteiros para diminuir a turbulência em altas velocidades. Os freios dianteiros do Chiron são enormes e medem 16 polegadas e meia. É do tamanho da roda de muitos carros. A Bugatti afirma que o logotipo da grade dianteira é uma das poucas partes que eles não fizeram economia de peso, por isso a fizeram em prata. Na parte da frente do carro fica o porta-malas e sua tampa parece uma silhueta do Batman. Ela é feita em fibra de carbono e o ângulo que junta as duas folhas é exatamente 45 graus. Para abrir o porta-malas não há nenhum segredo, é só puxar uma alavanca do lado esquerdo do motorista. E dentro você vai encontrar um pedaço de metal separando o espaço em dois. Isso foi feito porque nos Estados Unidos existe uma lei que determina que se o porta-malas for de um tamanho específico, sem repartições, o carro tem que ter uma alavanca interna para abertura caso alguém fique preso ali dentro. Como a Bugatti não quis colocar esse sistema em todos os carros, apenas por essa lei americana, as unidades enviadas por lá terão essa divisória interna. Ainda no porta-malas tem um kit de emergência para ser utilizado caso um pneu fure. Atrás desse kit existe uma placa de identificação mostrando onde o carro foi produzido e que esse é um carro de 500 produzidos. Outro detalhe curioso é um adesivo que diz que a temperatura no interior desse porta-malas pode exceder 50 graus Celsius. Aqui no porta-malas dianteiro também fica a tampa do reservatório de água do limpador de para-brisas. Ao lado do Chiron é possível notar essa linha em alumínio, que a empresa chama de linha Bugatti, e ela é funcional. Entre ela e o carro existem captadores de ar para refrigerar o motor que fica na parte de trás. Logo atrás da porta do motorista está o que parece ser a tampa do combustível, mas na verdade é a tampa do óleo. A tampa de combustível está do lado do passageiro. Indo para a parte traseira do carro, podemos ver 2 indicações na tampa do motor, uma que diz W16 e a outra 1500, representando o número de cilindros e a potência do motor. Uma curiosidade é que esse motor não pode ser acessado pela parte de fora do carro, por isso a tampa de óleo fica na lateral. Apenas os engenheiros da Bugatti têm acesso ao motor. Na parte de trás nasce uma linha central que se estende por todo o carro, até mesmo na parte interna. Ainda que na traseira do carro existe uma linha em LED vermelho, que os designers da Bugatti chamam de a linha do beijo de despedida.
Se você tentar correr contra um Chiron, provavelmente verá essa linha vermelha indo embora. Aqui também fica o aerofólio ativo. Ele é todo em fibra de carbono e pode se mover em várias posições para atingir um maior downforce em curvas ou provocar um menor arrasto aerodinâmico possível quando você for atingir a velocidade máxima. O aerofólio também funciona como um air brake. Quando você pisa no freio, ele fica quase na vertical para provocar o maior arrasto possível. Em todos os Chiron vendidos nos Estados Unidos, a Bugatti teve que instalar esse para-choque preto extra para obedecer regras de trânsito. Outro detalhe aerodinâmico interessante está no escape. O Veyron tinha 4 saídas centralizadas expostas, enquanto o Chiron tem 6. As outras 2 ficam no difusor, onde ajudam a produzir mais downforce ao auxiliar a extração do ar sobre o carro. E aproveitando que estamos na parte de trás, vamos ouvir um pouco do som que esse motor produz. Na parte interna existem alguns detalhes interessantes. Ao lado do banco do motorista tem uma fechadura parecendo uma ignição, e é ali que é introduzida a chave que desbloqueia o modo de velocidade máxima do carro. Essa chave fica logo ao lado. Você abre como uma chave canivete, insere e o carro libera o modo de velocidade máxima de 420 km por hora. Caso contrário, ele só chega na velocidade de 337. A chave principal do Bugatti é praticamente uma chave convencional de proximidade. Você não precisa tirar ela do bolso para ligar o carro. Mas caso deseje, existe um compartimento próprio para ela no painel. Do lado esquerdo do banco do motorista está o freio de estacionamento eletrônico, as memórias do assento bem como suas regulagens. Na porta estão os belos botões em alumínio que controlam os vidros e fazem o travamento das portas. Também na porta do motorista estão os controles de espelho retrovisores, que também são em alumínio. A regulagem de posição, aquecimento para desembaçar o espelho e fechamento automático. Tudo dentro desse carro é couro ou alumínio, ou fibra de carbono. Praticamente não existem peças plásticas, dando uma impressão de algo durável e bem feito. Exatamente o que você espera de um carro de 3 milhões de dólares. Existem vários porta-trecos no Chiron, 2 nas portas, um no console central, o porta-luvas, que é refrigerado, e outro abaixo do console central. Um fato interessante é que esse carro não possui uma central de entretenimento. A ideia é que ele não fique datado tão rápido enquanto eles tentam deixar o carro mais atemporal possível. O mesmo acontece com o painel de instrumentos. Nada de telas, apenas ponteiros analógicos. As saídas de ar-condicionado são um pouco diferentes das convencionais, e relativamente pequenas, e podem ser movidas para todas as direções. Uma curiosidade é que esse carro possui o primeiro sistema de airbag que consegue romper a fibra de carbono. Os controles centrais do painel podem ter várias funções. Agora eles estão mostrando as informações do ar-condicionado. O primeiro mostra qual a saída de ar, o próximo a velocidade, abaixo dele o que controla a temperatura e o último o aquecimento dos bancos. Girando esse dial, você alterna entre o banco do motorista e o do carona. Mas há um pequeno truque, você gira esse botão e cada parte do console agora mostra dados de potência do motor, velocidade, RPM e qual marcha o carro está. Se você quiser voltar para operar o ar-condicionado, é só apertar um desses botões que ele volta para essa função. Se você selecionar o Cruise Display, ele mostrará dados da viagem como distância e consumo de combustível. A alavanca de câmbio opera de uma forma diferente do convencional. No meio ela está em park, para baixo é o drive, para a esquerda o neutro, e se colocar no neutro para baixo entra a ré. Se você pressionar o botão em cima dessa alavanca, o carro entra em parque novamente. Dentro do carro também existe a linha C Bugatti, que separa as janelas traseiras em 2 partes. Um detalhe interessante é que quando você acende as luzes do carro, essa linha acende também. Várias partes do carro podem ser personalizadas. Nos bancos onde diz Chiron, você pode pedir para vir escrito o seu nome ou qualquer outra coisa. O mesmo acontece na lateral e no console central. O parasol do Chiron é relativamente simples, porém feito em couro e tem espelho apenas no lado do passageiro. Como esse carro não tem uma tela multimídia, o botão que liga o sistema de som está abaixo da alavanca de câmbio. O volante do Chiron possui vários botões. Acima da inscrição Chiron está o botão de controle de largada. Ao lado direito está o botão que liga o motor. Do lado esquerdo estão os botões de controle dinâmico do carro.
O modo EB é o modo convencional. Depois, o desenho de uma estrada é o modo Autobahn. Embaixo está o desenho de uma bandeira, e esse é o modo para ser usado em uma pista de corrida. O desenho com uma flecha apontada para cima levanta a frente do carro para que ele não raspe em lombadas. Na seta de luz existe uma indicação de on e off, onde é ligado e desligado o piloto automático. Na ponta dessa seta existe um botão de mais ou menos, que regula a sua velocidade. Na seta do lado direito, além de controlar os limpadores de para-brisa, você controla a intensidade da luz do painel. Como o Chiron não tem uma tela multimídia central, essas informações foram colocadas no painel de instrumentos. Ela mostra dados como a velocidade máxima, pressão dos pneus, cronômetro para ser utilizado em pista, e você pode informar a octanagem da gasolina utilizada para uma maior proteção no motor, para entregar os 1.500 cavalos com uma gasolina de 93 octanas. Se você abastecer com uma gasolina de apenas 91 octanas, ele vai produzir apenas 1.100 cavalos, para prevenir uma quebra do motor. Ao lado esquerdo do velocímetro, há outra tela que mostra na parte externa quantos RPM está o motor, e na parte interna quantos cavalos estão sendo produzidos. Se você quiser saber exatamente quantos RPM seu motor está, você pode alterar essa informação dessa parte interna para um número maior. Quando você abre as portas à noite, há uma projeção do nome do carro no chão. E essas foram as curiosidades do Bugatti Chiron. Se inscreva no canal para não perder nenhum outro review. Grande abraço.